Pai Celestial, abençoa-nos enquanto nos preparamos para ver este vídeo. Capacita-nos a recebê-lo com mente aberta e coração receptivo. Que ele seja uma fonte de esclarecimento e direção, guiando-nos nas decisões que tomamos. Capacita-nos a assimilar os ensinamentos com sabedoria e a viver de acordo com os valores que ele transmite. Que esta mensagem nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a ser luz para os outros. Amém. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, ter me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida esse ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calma com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível, de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, as suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, naquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora.
Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim, junto com aquela casa. Que às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento o abraço do Luca, o sorriso, né? aquele olhar sorridente para mim me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com um rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Esse ano quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso.
É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. É o primeiro grande desafio que nós temos na vida: aprender que Deus mora em nós. E esse é o princípio fundamental de toda religião: nos ensinar que nós somos um templo santo. Você ter a consciência de que você é um território santo, habitado pelo sagrado, isso faz toda a diferença. Porque isso faz com que você modifique o jeito como você se interpreta. Já parou para pensar que muitas vezes nós damos errado na vida, ou não conseguimos alcançar os nossos objetivos? É porque a gente se interpreta errado. Quantas vezes você olhou com desprezo para você mesmo? Quantas vezes você não foi capaz de acreditar nos seus sonhos? Quantas vezes nessa vida você permitiu que o pior do outro viesse morar dentro de você, porque infelizmente você se assumiu assim, como sendo um território que o outro faz o que quer? Quantas vezes na vida você sofreu justamente porque foi duramente traído? Quando você é traído, o que na verdade dói em você é essa identidade. Oh meu Deus, eu quero ser único. Eu quero receber o valor que eu mereço. Eu não quero que a minha identidade fique banalizada. A traição não é nada mais, nada menos do que você trair o significado do outro na sua vida, não é assim? E essa retomada de posse, minha gente. Acreditar em Jesus é você viver o desafio diário de você pegar essa parte que lhe cabe. É dele, mas está em você. Jesus deixou uma parte preciosa dele em você, que se chama dignidade. E a gente, no desafio de viver nos dias de hoje, onde as pessoas se banalizam tanto, onde as pessoas se traem com tanta facilidade, a gente precisa todos os dias, logo de manhã, olhar nos espelhos, onde a gente se reflete, e a gente cantar isso para a gente mesmo. No meu interior tem Deus. Tem Deus. E não há nada nessa vida, ninguém tem o direito de entrar nesse solo sagrado que sou, banalizando. Se tiver que entrar na minha vida, se tiver que entrar na sua vida, terá que saber que no seu interior tem Deus. Que você até é um território sem fronteiras. O coração nem tem porteiras, mas quem manda aí?
no meu interior. Em Deus, eu sou um território sem fronteiras, coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui tem muita esposa que está precisando lembrar o marido disso. Ó, trata com mais carinho, viu? Tem muita esposa aqui que precisa cantar esse refrão no ouvido do marido. No meu interior tem Deus. Tem muita namorada precisando cantar isso no ouvido do namorado, né? Olha, eu não sou um objeto não, viu? No meu interior tem Deus. Tem muito amigo precisando cantar um para o outro. Porque o verdadeiro amor, minha gente, o que nós verdadeiramente precisamos é aquele que nos ama com um amor parecido com o que o Senhor tem por nós. Eu sempre digo isso. Eu agradeço muito os amigos que Deus pôs na minha vida e que são capazes de me amar do jeito como Ele me ama. Com liberdade, com responsabilidade, querendo o meu melhor. Se você descobrir alguém que te ama assim, querendo sempre o seu melhor, e ainda que de vez em quando tenha que puxar a sua orelha por aquilo que você faz de errado, eleve as mãos para o céu. Você tem mais chance de dar certo do que aquele que não tem. Precisamos trazer esse aprendizado para dentro das nossas casas. As nossas casas muitas vezes são lugares onde a gente é tão desrespeitado, onde a gente desrespeita tanto. No interior da nossa casa tem que ter Deus, senão a gente não dá certo. E a religião é essa oportunidade feliz que nós temos de levar adiante essa certeza de que Deus habita até mesmo o pior de todos os seres humanos. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteiras, mas quem manda aqui é Deus. Tudo é do Pai. Bem mais sorte é o meu Senhor que me curará. E quem aqui não precisa ser curado de vez em quando? Todo mundo, né? Eu sempre digo, minha gente, que o maior desafio de todos os dias, de todas as horas, é a gente saber lidar com a gente. Isso Deus nos ensina. O que Jesus fazia justamente na vida das pessoas era ensiná-las a conviver com elas. Porque a gente só pode dar certo na vida à medida em que a gente é capaz de conviver com a gente mesmo. Que a gente tem consciência dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas possibilidades, a partir do momento que a gente sabe articular quem a gente é a favor. Para você ter condições de superar as suas fraquezas, para você ter condições de dar certo. Porque só para isso Deus colocou você no mundo, para dar certo, ser feliz, para conseguir amar e ser amado, para conseguir alcançar seus objetivos. E por isso vale a pena a gente se converter. Conversão é a oportunidade que a gente dá a Deus de nos ajudar a lidar com a gente. Porque no dia em que a gente aprende a lidar com a gente, em que a gente não se nivela mais por baixo, mas que a gente se empenha para superar cada dia, ninguém mais pode nos segurar. Essa é a ação de Deus na minha e na sua vida. É um milagre que todos os dias nós precisamos pedir a Deus, o Senhor. Hoje, me dê condições de lidar bem comigo mesmo, Senhor. Porque se eu lido bem comigo, eu sou capaz de amar melhor os que estão do meu lado. Eu sou capaz de recomeçar os meus caminhos no momento do meu fracasso. Vamos aprender a cada dia os nossos fracassos. Canta comigo, meu povo. Tudo é do Pai, é dele a vitória. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, que me cura por amor. E toda vez que você sentir a tentação de desacreditar de si mesmo,
Toda vez que você achar que já chegou ao fim, que já não há mais o que fazer, recorde-se da palavra que ele diz, que você tudo pode naquele. Onde é que você está indo? Está indo buscar a sua melhor parte ou está se contentando com aquilo que você já achou de você? Está indo buscar a coragem ou está se acomodando na sua fraqueza? Está indo buscar os seus sonhos ou está se contentando com os pesadelos? Você nasceu para a vitória. E Deus quer lhe revestir de todas as bênçãos, de todas as graças, para que você seja capaz de proclamar essa vitória na sua vida. Chega de preguiça. Preguiçoso não chega no céu não, viu? O máximo que vai conseguir é servir cafezinho na sala do purgatório. Agora eu olho para você daqui e eu não fico pensando que você tenha nascido para tão pouco. Você nasceu para o céu. O céu é o seu lugar. Estou errado? Vamos dar uma olhadinha em quem está do seu lado aí e diz assim: toma vergonha na cara. Vá buscar o seu melhor. Não se contente com a sua pior parte. Vá buscar a sua melhor parte. Porque você tudo pode naquele que eu... Vamos lá comigo. Que eu... Prepare-se. Essa última frase é para ser bem alta, para ser bem bonita. Que eu posso... Tão bom a gente poder dizer isso, né? Quando o outro fala assim, você pode vencer isso? E você diz, eu posso. Ah, isso é bom demais. Só para isso vale viver, minha gente. Para você se desafiar, para você não deixar a droga retirar a sua coragem, para não deixar a droga retirar a sua inteireza, para não deixar que ninguém venha retirar a sua inteireza, que você continue podendo. Ah, eu estou podendo. Que você tenha o direito de dizer isso. Faço um esforço danado, minha vida não é brincadeira, mas eu estou podendo. Coragem. Quem gosta de gente desanimada é o diabo. É por isso que é tão fácil dar serviço para o diabo. Porque o que tem de gente desanimada nesse mundo, desanimada de si mesma, é gente assim. Ah, tá bom. Não. Você sabe que o que a droga faz com a gente é isso, né? Retirar a nossa coragem de dizer não. Uma pessoa viciada, eu tenho acompanhado muita gente assim, é aquela que já não é mais capaz de escolher a melhor parte. Porque não é possível um ser humano, em são estado de consciência, sabendo todos os malefícios que o crack, por exemplo, que a cocaína faz na vida de uma pessoa, que ela traga aqui. Por isso, revista-se, proteja-se, para que nada do que é diabólico nos dias de hoje tenha espaço para crescer em você. E que você continue podendo. Eu estou podendo. Quando alguém perguntar para você, e aí, como é que vai a vida? Você vai ter aquela... Não. Você responde aí, olha, estou na luta, mas eu estou podendo. Que eu posso tudo posso em Jesus. Você sabe que um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida foi ver o meu pai morrer. Estava no quarto do hospital, quando vi a respiração do meu pai terminando, aquele aparelhinho que mostra um sinal, né? E vendo a vida do meu pai ir embora, aos poucos. Você sabe que depois de tanto tempo, depois daquele acontecimento,
Graças a Deus, no meu coração, eu não sou visitado em nenhum momento por um sentimento de remorso. Eu posso ter errado muito na minha vida, mas graças a Deus eu posso dizer, eu não errei com meu pai. Eu acho que eu fui um bom filho para ele. Ajudei, trabalhei com ele na construção civil, imagina só. Eu era um menino, trabalhando com meu pai era pedreiro. Eu lá coando areia lá na construção, era um desastre, mas ele me ajudava a me sentir útil. Vi o meu pai em situações difíceis, quando o álcool tomou conta do coração dele. Tão difícil quanto vê-lo morrer, foi ter que buscá-lo uma vez na sarjeta, caído. Conseguia voltar para casa. Enfim, amar é você mergulhar nos mistérios do outro. É você ver o tempo passar e ao mesmo tempo você não perder o entusiasmo que você tem por ele. Eu acho que o verdadeiro amor é aquele que mantém o entusiasmo até o fim. O mesmo amor que eu tinha pelo meu pai, quando o via cheio de utilidades, trabalhando, dando conta de administrar a nossa casa, era o mesmo amor que eu tive no momento em que eu o vi caído, sem forças para sair do próprio vício. Entender que a vida é esse processo, não tem como ser diferente, e que é muito bom quando a gente é capaz de suportar a dificuldade do momento, sem que a gente jogue a pessoa fora, para que depois a saudade seja tranquila, como é a saudade do meu pai na minha vida. Eu não sei como é a sua relação com seu pai, não sei como foi, mas digo a você, vale a pena você se desafiar no momento da sua fraqueza, no momento em que você, de repente, quiser viver a comodidade de não amar direito, de esquecê-lo, de não perdoá-lo, de estar ao lado dele no momento que ele precisa de você. Desejo que o amor, quando é bem amado no presente, ele é um travesseiro muito confortável para ser usado. Desejo que o seu amor pelo seu pai ultrapasse o tempo, que seja para a vida inteira, e que ele seja uma saudade boa para você se recordar. Sua mãe está aí agora, não? Quero que você cante uma música para ela, pode ser? Sua mãe está em casa? Vamos pensar nela agora nesse momento. Mãe, uma saudade maravilhosa de si. Aproveite cada instante dessa mulher, porque ela é guardiã das suas memórias mais secretas, mais preciosas. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs, cobrindo as flores, e um raio de luar que era tão meu, incendeia minha alma. Permita que hoje o Senhor visite o seu coração. Permita que hoje o Senhor faça acontecer em você o que só Ele sabe que precisa. Você não pode ter vindo aqui por acaso. Deus te trouxe aqui por um motivo muito simples. Ele quer habitar o seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida. Não como um fardo a ser levado, mas como uma amizade a ser vivida. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração e deseja ser seu amigo. Hoje Ele quer mudar o jeito como você olha para Ele. Você que tantas vezes olhou com medo, com receio,
ou até mesmo com desprezo, achando que Deus não cabe na sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para modificar isso. E entrando no seu coração, ter a possibilidade de aliviar os seus fardos, daquilo que hoje é pesado em você. Permita que a ação de Deus hoje te liberte de tudo aquilo que é pesado na sua história. Permita que hoje a ação do Senhor faça em sua vida o mesmo que Ele fez na vida de Zaqueu, o mesmo que fez na vida de Madalena, de João. Modificou para melhor. Permita que o Senhor hoje enxugue a sua lágrima, que Ele cure dos traumas, que liberte dos vícios, que coloque esperança no coração desesperado, alegria no entristecido, saúde no que está doente, mas sobretudo, amizade no coração que ainda não sabe ser amigo dele. Permita que hoje o Senhor visite a sua casa, a sua vida. Diga a Ele comigo. Visualize esse rosto do Senhor. Visualize esse rosto de Jesus diante de você, propondo amizade. Que você o leve com você, para que você seja mais feliz, para que você receba dele toda a força, toda a graça e toda a misericórdia. Hoje é Jesus diante do seu coração, olhando nos seus olhos, propor uma mensagem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensine a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Qual é o milagre que você hoje gostaria que o Senhor fizesse na sua vida? Sabe que às vezes a gente precisa não ter para saber o quanto é importante aquilo que a gente tem. Não é assim? Você também não faz a experiência de não ter para descobrir, né? De ter um período de ausência para descobrir um valor? Cada vez mais estou convicto de que o cristianismo é o tempo todo uma proposta de reflexão da própria vida, da existência, à luz da pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre quem a gente deve ser. É olhando para Jesus, é conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, que nós vamos tecendo a nossa cartilha diária da conversão. Você recorda quando você era menino, menina, e que você começou a aprender, quando você começou a ter as primeiras lições na escola? Você não tinha uma cartilha? O que era a cartilha? A cartilha era um referencial do processo que você precisava viver para aprender. É assim? Lá nas primeiras aulas, você recebeu as suas lições e você tinha aquela cartilha como uma estrada que lhe faria chegar a alguns lugares. A cartilha, eu me lembro da minha. Consigo até lembrar da foto que tinha na capa. Chamava-se Caminho Suave. De suave não tinha nada, né? É tempo de aprender. Uma outra cartilha que eu tive também. Qual era a importância dessa cartilha? Nos ajudar a ter um referencial para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. O cristianismo é também uma proposta de ser uma cartilha de crescimento. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado com essa questão, o quanto que nós precisamos crescer como pessoas. Como é difícil viver. Adélia Prado, né, minha poetisa favorita, que vocês já sabem, já falei tantas vezes dela, ela fala desse dilema de ser humano.
Não é brincadeira ser humano. Ser humano dá muito trabalho. Ser humano é doloroso, é muito doloroso ser quem a gente é. Lidar com as nossas questões. Você sabe muito bem disso. Sabe, não é porque leu nos livros, não é porque você sente na sua carne, todos os dias da sua vida, o quanto você tem que lutar, dar conta das suas questões. Você sabe que nesse tempo de ausência do programa, o que mais me chamou a atenção, das inúmeras reclamações bem-vindas que a gente recebeu, era justamente essa. Me chamou a atenção essa questão. Ô padre, o programa nos ajuda a pensar na nossa vida, então tem que voltar logo. E eu fico feliz de saber que posso ser um pontinho aí dentro dessa sua cartilha. Como é que nós vamos conhecer o jeito de ser e de viver de Jesus se a gente não conhecer a pessoa de Jesus? Por isso que a gente precisa que a gente mergulhe no mistério do Cristo, para que nós tenhamos também a possibilidade de transformar o nosso coração, para ter a possibilidade de avançar neste conhecimento de Jesus, mas sobretudo de incorporá-lo na nossa vida. Por isso volto à frase que eu gosto muito. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu descubro quem eu devo ser. É o referencial da nossa verdade humana. Olhar para Jesus é a gente descobrir o que nós precisamos fazer para a gente ser diferente, para a gente ser melhor. O que você precisa mudar aí no seu coração para que você seja uma pessoa melhor. Todo mundo tem um cantinho do coração que precisa de reformas. Não foi assim com o nosso cenário? Ele começou a despencar aos poucos. Foi, Célia, ele despencou aos poucos, né? Um dia quebrou um pedacinho, não esse, né? Que esse tá todo bonito porque tá todo novo. Um dia quebrou um pedacinho de uma pilastra. Um dia quebrou um pedacinho da mesa. Eu me lembro que teve um dia que a gente não podia sentar, que a cadeira estava meio torta. É assim, as coisas envelhecem. Aquela poltrona de vaca que era linda no início, depois ficou uma coisa horrenda, né? Foi assim? Aquela vaca mugiu muito aqui no cenário. Foi muito tempo que ela ficou aqui. Mas veja bem, chegou um momento em que a gente descobriu que já não era mais funcional. Aí é o tempo da reforma. Você já observou que a mesma coisa acontece com a gente? Que de vez em quando a gente também dá defeito? A gente dá uns enguiços de vez em quando. E se a gente não conserta, eu me lembro, o cenário foi ficando velhinho aos poucos e a gente foi vendo o envelhecimento dele, só que a gente estava ocupado com tantas coisas e a Canção Nova tem tanta demanda que acabou a gente não fazendo a reforminha que precisava fazer para que ele não despencasse tanto, e é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós também vamos estragando um pequeno detalhe. E se a gente não conserta o pequeno detalhe que está estragado, depois você fica uma peça inteiramente estragada. Aí ninguém dá conta. E aí é o grande problema. Porque eu não tenho como falar assim, nós vamos jogar você fora e vamos fazer. Não. É a partir do que existe que a gente pode mudar, do que a gente pode transformar. E eu acredito nisso. É nessa antropologia que eu resolvi acreditar. Eu acredito na proposta de Jesus. O ser humano tem jeito. Você pode até ter um momento de desânimo, de pensar, não vou ter mais jeito. Tem sim. Descubra o pedacinho aí do seu coração, da sua personalidade, que pode ser modificado, e não tenha medo da luta. Trabalhe para que isso que em você está prejudicado e fragilizado seja consertado. Nós acreditamos nessa possibilidade. Mas qual é o nosso referencial para a gente consertar? Porque às vezes a gente, na tentativa de consertar, a gente piora. Olhe para Jesus. É por isso, minha gente, que a nossa palavra aqui não tem sentido se ela estiver desvinculada de Jesus. Porque na hora que você desligar a televisão, na hora que essa luz se apagar, que esse cenário novo e bonito não estiver mais diante dos seus olhos, é você e Jesus. Aqui o programa pode até lhe ajudar a descobrir aquilo que em você pode ser diferente. Mas o construtor é Jesus. É Ele que vai lhe ajudar nessa reforma.
É Ele que vai trabalhar todas as mudanças que o seu coração precisa. E sabe que é muito bom a gente pensar que é Ele que faz, porque Ele nos ama. E quem nos ama nos reforma do jeito certo. E a nossa proposta continua a mesma: ajudar no processo da reforma interior, da restauração interior de todas as pessoas que estão ligadas conosco. Deus nos dá asas o tempo todo para a gente poder ir além, sair do lugar comum. Aliás, o crescimento humano é sempre uma experiência de sair de um lugar comum para chegar àquele que ainda desconhecemos. Sim, a aventura humana consiste em diariamente nós desbravar o que somos, desbravar quem somos. Aquele que descobre o valor do autoconhecimento e identifica quais são as ferramentas do dia a dia que podem favorecer o autoconhecimento, nunca mais vai querer abrir mão desse direito. Aí sim nós temos uma vida de qualidade. Porque uma vida só pode ter qualidade à medida em que ela é refletida. Pode observar, a gente vive mal quando não reflete a vida que vive. Porque nos falta aquele tempo, aquela experiência extremamente positiva de avaliar o que se está vivendo. O domínio de si não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia. Somente no esforço diário de nós investigar quem somos, de ir buscar lá no fundo tudo aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos. Porque luta melhor consigo mesmo aquele que se conhece. Há sempre um risco, minha gente, de nós fazermos um jogo contrário ao que a gente precisa fazer. É o famoso boicote, que às vezes eu me faço, você se faz, sem que a gente perceba. Nós vamos nos emaranhando, vamos entrando dentro de um contexto de vida extremamente desfavorável a nós. Sim. Buscar as alturas consiste em alcançar o que melhor a vida pode nos oferecer. Só que essas alturas a gente só pode alcançar depois de descer todos os subterrâneos do nosso ser. Só alcança as alturas aquele que teve coragem de descer nos subterrâneos do ser. Lá onde você vai conhecer-se com profundidade, descobrir o seu sistema, como é que funciona o seu sistema, como é que funciona o seu organismo. Sim, porque nós somos diferentes. Tenho certeza que à medida que eu vou falando, você vai pensando na sua vida. Como falta isso para nós? Muito. Nós somos pós-modernos, né? Nós estamos dentro de um contexto onde a comunicação é muito fácil, a gente fala com o outro com uma rapidez muito grande, a gente se desloca com muito mais rapidez. São conquistas, claro, valores, mas que também geram um prejuízo para nós. Porque nós estamos cada vez menos afeitos, menos propensos à experiência do vazio. Que não é aquele vazio desagradável que pode gerar uma depressão, por exemplo, um sofrimento agudo. Não, é o vazio, quando nós experimentamos, é aquele vazio que nos proporciona uma quietude, porque nós não estamos nos preenchendo de nada daquilo que é exterior. Aí você se ocupa da sua solidão, ocupa-se com a sua solidão. É sempre um risco a gente morrer desconhecidos a nós mesmos. Porque o processo do autoconhecimento, ele se confunde com a maturidade espiritual. É a mesma coisa. Se você vai ver a vida dos santos, eles avançaram na vida espiritual e na vida de santidade à medida em que eles tiveram domínio de si mesmos. Embora sejamos humanos, nós temos constituições diferentes. Eu preciso mergulhar nos subterrâneos do meu ser para eu conhecer o meu estatuto. Mergulhar nos subterrâneos do seu ser para ter acesso ao seu estatuto. O estatuto é como se fosse o nosso manual de funcionamento. Só que a vida humana, se a gente não ler bem esse estatuto, que é pessoal, intransferível, a gente nunca vai conseguir fazer essa altura ser uma realidade na nossa vida. Você já parou para pensar que às vezes você não faz
uma avaliação da vida que você vive, vai vivendo sem pensar. Entra no ritmo alucinante que a vida tem, que é própria dos nossos dias, e não tem nem o direito de parar para problematizar. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou, um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. Essa é a nossa vocação cristã, minha gente. O tempo todo eu preciso lidar com Adão que me hospeda. Ele está hospedado em mim. E ele me hospeda também. Estou hospedado nele. É a minha condição frágil que eu não tenho condições de abrir mão dela. Mas por outro lado, eu tenho a vocação crística. Cristo me chama, Cristo me convoca diariamente a superar os limites do Adão que está em mim, para que eu tenha condições de viver essa realização humana, que não é outra coisa senão o equilíbrio entre possibilidades e limites. Este equilíbrio que nos torna capazes de mergulhar nos nossos subterrâneos e ao mesmo tempo alcançar as alturas da nossa vocação. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.